Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalehim, querido. Estamos aqui para mais um vídeo sobre o livro do Apocalipse, trazendo, querido, uma exegese sobre a base do preterismo, a qual, segundo as Escrituras, é a mais coerente das interpretações, em detrimento com a interpretação historicista e a futurista. Vamos hoje falar sobre quem é o dragão do Apocalipse. Quem é o dragão do Apocalipse? Deixe seu like, deixe seu curtir, deixe o seu descurtir para o YouTube, tanto faz. Ajuda-nos a levar esta palavra, a disseminar esta palavra. Vem sempre a pergunta quando se lê o capítulo 12 do Apocalipse. Quem é o dragão? Por muito conhecido por Satanás, a antiga serpente, a qual essa interpretação, diante, querido, de tantos estudos e da ampliação cibernética da internet, já está como uma interpretação ultrapassada. Quem é o dragão do Apocalipse dentro de uma interpretação preterista? Não é outra coisa senão a dinastia herodiana. Nós encontramos no capítulo 12 de Apocalipse e no capítulo 13 duas bestas, ou seja, dois animais, um dragão e uma besta. A dinastia herodiana, a outra a dinastia dos imperadores de Roma. Não tem nada a ver o capítulo 12, querido, com um ser metafísico. No capítulo 12 nós encontramos, através de uma revelação metafórica, figurada, nós encontramos Israel dando à luz a Jesus, seu filho, a qual a dinastia herodiana no dragão querendo matar esta criança, e essa criança sendo arrebatada e levada aos céus, e também uma derrota do dragão, ou seja, uma derrota que houve, né, sobre a dinastia herodiana, onde eles tiveram uma derrota na terra de Israel. Fora isso, é viagem na maionese. Vamos então à interpretação correta, mais coerente, de quem é o dragão do Apocalipse. A dinastia herodiana. Apocalipse 12, verso 8 e 9 diz: Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com eles. Capítulo 13, verso 7, que fala da besta como Roma, em detrimento do dragão, que é a dinastia herodiana, diz assim, no versículo 7 do capítulo 13: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes o poder sobre toda tribo e língua e nação. Nós vemos, segundo as descrições do dragão e da besta, elas são idênticas. 7 cabeças, 10 chifres e diademas com variações de 7 ou 10. Ou seja, nós vemos que o capítulo 12, verso 3, que diz: E viu-se um outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. A besta, que é Roma, que em detrimento à dinastia herodiana, diz assim: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfemo. Então nós encontramos aqui a dinastia herodiana e o Império Romano, a dinastia dos imperadores romanos. Os 3 termos se referem a governantes, que é chifres, que em gregos é keras. O próprio livro esclarece que os são reis. Diademas significa coroa e cabeça, kefale. As cabeças temos uma problemática, identificar por quê. Por um lado, o próprio livro diz que são 7 montes, mas se referindo à besta. Mas se referindo à dinastia herodiana, podem ser 7 líderes, podem ser 7 reis que o escritor, porque quando nós estudamos sobre Apocalipse, nós vimos que Apocalipse tem uma tendência muito forte de ser escrita por vários escritores, mais de um, e alguns escreveram de um jeito, outro do outro.
ou de um mesmo escritor, mas em tempos diferentes, aonde há essas discrepâncias às vezes, mas ali não tem como fugir dessa interpretação, que nós vemos que quem persegue a pessoa ou o menino Jesus é a dinastia herodiana. É o que o autor quer passar de forma codificada, de forma metafórica, para que os seus escritores que lessem vieram entender que estava falando da dinastia herodiana, em detrimento da dinastia romana, tá bom? Aqui o sentido que quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, né? Que mulher que está assentada sobre esse monte? Israel, que estava assentada sobre, querido, Roma, né? A mulher é a nação de Israel com sua capital Jerusalém. Mas no caso do dragão, pode ser um equivalente a 7 reis. E são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Tanto que uma das cabeças, liderança, é ferida de morte. E diz, eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após esta besta. Por que aqui nós encontramos o Império Romano? Porque o Império Romano, com a queda de Nero, com a morte de Nero, ele entra em colapso. Então, essa besta, que é Roma, ela teve uma ferida, ela teve um grande problema, ela teve grandes derrotas, ela teve grandes dificuldades, aonde, querido, houve um período de transições, aonde estiveram os 3 imperadores, né? Que é Otto, Galba e... E tem um outro aqui, querido, que eu não estou conseguindo ler aqui, que está muito pequenininho, né? Mas Vitélio. E sabemos que essas transições, essa foi a ferida, esse período. Depois ela teve a cura, e aí a besta é curada, ou seja, o Império Romano toma força de novo, toma vida de novo, com a ascensão de Vespasiano, tá? Mas tem uma hipótese dessas 7 cabeças do dragão serem uma referência a quê? A quê? Uma hipótese não, quase certeza. A dinastia de Herodes. A primeira cabeça desse dragão foi Herodes o Grande, que foi também o primeiro chifre. O segundo, o terceiro e o quarto chifres não têm cabeça, pois foram os 3 filhos que o próprio Herodes assassinou, passando assim o poder, que é o chifre, para a segunda cabeça, que também é o 5º chifre, e esse era Arquelau, que era o etnarca da Judéia, Idumeia e Samaria. A terceira cabeça e o 6º chifre era Herodes Antipas, o tetrarca da Galiléia e também da Pérea. A quarta cabeça e o 7º chifre foi Filipos Antipas, o tetrarcas em Traconides, Auraniti de Betânias, Gaulanitide e Itureia, sendo esse o último filho de Herodes a reinar. A quinta cabeça e o 8º chifre foi um dos netos de Herodes o Grande, que foi Herodes o Calcis, rei da Calcis e inspetor do templo de Jerusalém. A 6ª cabeça e o 9º chifre foi Herodes Agripa I, que foi rei sobre todos os domínios que haviam sido de seu avô. E a 7ª cabeça e o 10º chifre foi Herodes Agripa, o 7º e último rei da família de Herodes a reinar. Ele fugiu de Jerusalém por causa da revolta judaica contra os romanos. Tá? Se considerava essas cabeças como governantes herodianos apenas e não os imperadores, então nós eliminamos a problemática, porque Herodes e os governadores perseguiram a mulher e a igreja e tentaram matar o filho que nasceria da mulher, nosso Salvador Yeshua. Então o que o escritor está falando? Está falando de Jerusalém, está falando que daria a luz ao Messias Jesus. Herodes queria matar esse menino e também que depois vimos que esse menino foi ascendido aos céus e que houve batalha nos céus e que esses líderes herodianos, tá? Que foi a 7ª cabeça, que teve, querido, uma grande derrota. Houve uma derrota onde o Herodes Agripa teve que fugir de Jerusalém, né? Do seu reino, da sua liderança, por causa de uma revolta judaica. Então, houve uma vitória sobre esse dragão. Por que esse dragão não é Roma? Porque Roma não teve derrota. Roma venceu, como besta, ela venceu Jerusalém. Quem teve derrota foi a dinastia herodiana.
Por isso que há uma diferença entre o dragão e a besta. A besta não teve derrota, o dragão sim, porque isso aconteceu na história. Nós vemos que Herodes Agripa teve essa derrota, tá? E diz assim, ó, e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O que em Atos 12:1, o que isso quer dizer? Quer dizer que o rei Herodes, ele perseguiu, tá? Ele tentou, querido, destruir o menino que nasceu. Então, o capítulo 12, a mulher vestida do sol, aqui nós vamos ver mais adiante, que é Israel, as 12 tribos de Israel. Esse dragão, ele não é outra representatividade, senão da dinastia herodiana, querido. Tá? Quando fala assim, ó, e teve uma batalha no céu. Que batalha no céu? A revolta judaica, iniciada por judeus de Gamala, ou Judas ou Galileu. Nessa batalha, o dragão foi derrotado. Em maio de 66, no 17º ano do seu reinado, iniciou-se a revolta dos judeus contra os romanos. Agripa tentou convencer os judeus a não se revoltarem. Sem sucesso, fugiu de Jerusalém. Logo, o arquétipo de Miguel, que simboliza o defensor, o líder que peleja em favor de Israel, aquele que luta como precipitou o dragão que ficou furioso. Tá? Miguel, querido, na Bíblia, ele é um arquétipo de um príncipe humano que intervém em favor de Israel. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz o filho homem, que perseguiu a Jesus. Então nós temos muito claro, querido, que o dragão não é outra coisa senão a dinastia herodiana. E no capítulo 12, verso 17, ainda diz: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós vemos muitos e muitos vídeos que os herodianos perseguiram muito a igreja de Cristo. Tá? Tanto os herodianos como a besta que sobe do mar com seus 2 chifres, que são o poder legislativo e o poder religioso sacerdotal de Israel, que perseguiram e mataram muitos cristãos, né? Judeus que aceitaram o Yeshua, que foram mortos e perseguidos. Então, essa interpretação, querida, muito mais dentro das perspectivas de uma exegese real, acadêmica, que é sem misticismo, que entende as figuras de linguagem, que entende, querido, qual é o símbolo do dragão, das bestas, dos animais, que sempre simbolizaram tanto em Daniel, na Bíblia, como imperadores, como reis, chifres como reis, como líderes, como imperadores, como impérios, como foi a Babilônia, querido, como foi os medos, os persas, como foram, querido, os gregos, como foram os seleucidas, todos eles simbolizados por animais, por bestas. Né? Então, por que aqui em Apocalipse esse dragão se tornou, querido, um satanás, um ser metafísico, um ser chifrudo? Isso não existe. O que existe é o escritor usando figuras de linguagem, trazendo, querido, a revelação daquilo que aconteceu quando a dinastia herodiana persegue Israel. Os seus próprios líderes, os seus próprios perseguem, querido, os primeiros cristãos e perseguem aquele que nasceria desta mulher, que é Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalém. Deixe seu like, deixe seu curtir, em nome de Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Que Deus abençoe a